Fala pessoal, meu nome é Luiz Melo, sou fundador aqui do Grupo Conquista e hoje eu trouxe um convidado muito especial que fez parte da minha trajetória aqui no consórcio. Para quem não sabe, trabalhei em estandes de shopping durante muitos anos e esse camarada que está aqui passou por isso muito antes, né, e tem uma bagagem muito forte nessa profissão. Bom, esse aqui é o Gabriel Augusto, o cara do consórcio, fera do consórcio, está comigo hoje. Satisfação, cara. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. É um privilégio aqui falar da sua história, né? Através da sua história eu consigo contar a minha. Mas é muito legal quando você chegou do Rio de Janeiro aqui no estado. Eu costumo falar que vocês são meus golaços, né? Assim, é um orgulho muito grande você fundador do Grupo Conquiste, né? Tem o Sullivan também. Então, assim, hoje eu estou desenvolvendo uma outra área, mas lá atrás, né, quando a gente tinha aquele projeto do stand, da venda de impacto, que era a venda raiz, né? Que como você bem disse aí. Quando eu falo venda raiz, né? Aquela venda que o cara vai no shopping, para quem não sabe, a venda de impacto. A gente trabalhava com stand, né? Dentro do shopping. E aí tinha um carro lá com a parcela, não é isso? E aí passava as pessoas ali, a pessoa acha que ia tomar um sorvete, ia pro cinema. Ia comprar uma TV. Ia comprar uma TV na Casa da Bahia. E aí pegava o Felipe ali, cara, bem treinado, alinhado, e abordava ali. Tinha técnicas, a gente desenvolvia técnicas, né? Para que você conseguisse executar a venda de impacto. Então é muito legal estar aqui batendo esse papo, falar aleatório sobre o consórcio, que é um produto maravilhoso, né? Amo de paixão. Eu costumo falar assim que isso não é experiência profissional, cara. Eu fico olhando assim, eu acho que isso é uma história de vida para mim. Foi uma história de vida muito, muito importante. Mudou a minha forma de pensar, meu mindset. Me tornei uma outra pessoa. A partir do consórcio na minha vida, a experiência com o contato da venda, né? E eu quero continuar aqui, pretendo continuar nesse ramo aí durante muito, muito tempo. Qual a tua idade hoje, irmão? Eu tô com 38 anos, cara. E você começou no consórcio com quantos anos? Eu comecei com 2012, cara. Eu tava com 23... Tem muito tempo de consórcio. 23, 22, 23, cara. Bastante tempo de consórcio. Muito legal. Eu comecei isso assim, caí de paraquedas, Felipe. Caí de paraquedas, né? Assim, contar rapidamente assim, minha história. Eu tava num chá de bebê e eu sempre fui muito comunicativo. Muito comunicativo. E aí, um chá de bebê... E aí, tinha uma amiga em comum, né? E ela, poxa, eu fazia o pessoal rir, conversava e tal. E aí, essa moça falou... Cara, Gabriel, aí eu vi que ela era amiga da minha esposa, na verdade, né? Ela era mais amiga da minha esposa e eu sabia que ela era amiga da minha esposa. E aí eu vi ela, minha esposa, eu já era casado na época, casei cedo. E aí minha esposa e ela rindo de mim. Aí aquilo me incomodou, assim, né? Tipo, será que eu tô passando dos limites aqui? Eu fazendo palhaçadinha lá e tal. E eu cheguei perto. Aí eu falei, pô, vocês estão me zoando, né? Aí ela, não, a gente tava falando bem de você. Aí eu, como assim, bem? Aí ela foi e falou assim, cara, você conversa muito bem, você é articulado. Assim como você também é. Sim. Aí ela foi e falou, cara... Resumindo assim a história, ela foi falando, elogiando, e falou assim, cara, você já pensou em trabalhar na área da venda? E eu nunca tinha trabalhado com venda, Felipe. Nunca. Eu era mecânico, eu tentei ser jogador de futebol, aí fui para a área da mecânica automotiva. Aí, depois trabalhei em várias outras empresas, né? Enfim, na área da indústria, mas venda, comércio, nada. E aí, ela falou, cara, por que você não trabalha, cara? Aí eu falei, mas aonde? Ela, pô, tem uma empresa que ela é representante da Volkswagen na época. Na época, a Volkswagen era administradora, era montadora administradora, né? Hoje não. E aí eu falei, fiquei com medo, falei, não, cara, não consigo, não sei, nunca vendi nada. O pessoal gosta de treinar, gosta de pegar o cara igual você, assim, treinar. Assim também eu acho que como foi com você, né? Sim. E aí, cara, no primeiro treinamento, assim, me apaixonei, me imergi. Aí comecei a ler livros, a empresa ela era muito culta, ela incentivava você ler livros. Eu lembro que eu li minha primeira venda,
o maior vendedor do mundo, como fazer amigos influenciar pessoas. Praticamente eles obrigavam, né? Eles batiam tanto nessa tecla para você se capacitar. E aí eu fui me desenvolvendo, cara. E aí eles foram dando os treinamentos eficazes, né? Eficientes aí, eficazes para você fazer a venda de impacto, que é a sondagem, venda comparativa, oferta do produto. Era essencial para você fazer uma venda de impacto, você tinha que usar essa metodologia. Senão você não tinha como. Senão você não vendia a pessoa que comprava, né? E no shopping, a pessoa ia no shopping para comprar um consórcio não ia, né? Então tinha que ser no braço assim mesmo. E era muito legal, cara, era muito legal. Você aprendeu isso tão bem, irmão, que você passou a ensinar isso bem também. Hoje, o vendedor de consórcio que não faz isso, que não se esforça dessa forma, que não lê esses livros, que não pratica essas técnicas de vendas, eu acho que eles podem ter um pouco de dificuldade. Não sobrevive muito não, cara, vou ser bem sincero. Se não tiver um alicerce, sabe, o porquê que faz, o entendimento pleno, é porque o consórcio ele é complexo. E hoje, né, assim, hoje cada vez mais os clientes estão mais sabidos, a informação está na palma da mão. Então, se você não tiver pleno na informação, cara, você não sobrevive no mercado, o mercado te engole. Então, assim, hoje eu estou podendo ter o privilégio, na função que eu estou, de conhecer muitos profissionais na área, muitos. E a gente vai vendo a característica de cada um e tal. E por mais que aquele cara, que talvez não é tão culto, de ler livros, essas coisas, mas ele tem as suas competências diferenciadas para poder conseguir se atuar no mercado. Então, assim, para atuar no mercado de consórcio, que é um produto que mais se fala hoje na internet, né, cara? Você abre a internet e tem alguém falando de consórcio porque é um produto muito bom. A partir do momento que você entende ele, a mecânica dele, você vê que, de fato, ele é um produto para o cenário brasileiro. Fundamental para o cenário brasileiro, né? Com a instabilidade financeira que o Brasil sempre carregou ao longo da história, você não tem um produto igual ao consórcio, então as pessoas não vão ter bem. Então, através desse problema, infelizmente, a gente tem uma solução que é o consórcio. Mas, hoje, as pessoas que buscam adquirir um consórcio inteligentemente, né? Elas estudam, elas se informam. Então, se um profissional que comercializa uma cota de consórcio, que vende uma cota de consórcio, não tiver pleno nas suas informações, infelizmente... Você falou aí sobre... Eu me apaixonei, cara. Eu me apaixonei por tudo, sabe? Por todo o universo do consórcio. E era muito legal que, quando a gente trabalhava no stand, na época era 2012. Isso é muito legal eu te contar. É engraçado. Porque, o que acontece, Felipe? Pouco tempo antes, eu não sei a nível Brasil, mas o consórcio, nessa época, a gente tinha passado por um período de intoxicação do consórcio. Depois a gente até voltou para esse período de intoxicação. Mas tinha tido um período, acho que entre os anos 2005 a 2010, vamos botar, nos anos 2000 a 2010, teve um boom no consórcio, mas intoxicou. O que seria isso? Só para você entender. Teve algumas empresas, eu não vou poder te falar o nome, até porque eu não tenho certeza se as empresas que fizeram os consórcios locais e que quebraram. E muitas pessoas tomaram o golpe. Perderam o dinheiro que foi investido e tal. E aí as pessoas eram avessas a consórcio. E tinha também um pensamento que, tipo assim, o consórcio não funciona. Entendeu? Para você ser contemplado, as pessoas eram céticas. Elas não acreditavam. Elas entendiam que, tipo assim, eu faço consórcio, eu não vou pegar o bem, eles só vão me dar quando eu pagar tudo. Até parece que eles vão me dar antes. Não acreditava no sorteio. Achava que era tipo um sorteio avulso. Não era um serviço financeiro fiscalizado pelo Banco Central. Tudo bem que em 2008 saiu as leis do consórcio, né? Teve todo essa concretização no mercado. Então, mas até 2012, quando eu cheguei, tinha muito resquício dessa cultura. E era engraçado, cara, que a gente tinha um carro no stand e aí tinha o valor da parcela. O que a gente fazia? Colocava, escrevia bem no para-brisa, escrevia assim, você lembra, né? Você lembra, pô. Eu escrevia isso lá no carro. Então, assim, a gente colocava lá, bem intencional, né? Promoção
Parcelas, aí botava parcela menor, mas promoção grande. Parcelas a partir, botava grandão de novo. Tipo, na época, 239. Aí era um gol. E a gente tinha uma estatística na época, não sei se era real essa estatística, mas era uma informação que chegava pra gente que o brasileiro ele tinha mais vontade de comprar um carro do que uma casa. Era um sonho, de uma realização, aquele empoderamento, tal, de ter o carro e tal. Hoje muita gente... hoje a gente tá passando uma recessãozinha, mas teve um período que muita gente conseguiu adquirir seus carros, né? Mas nesse momento ainda estava nessa bolhazinha da conquista, de ser mais acessível a compra do carro. E quando o cara via um carro com a parcela de 339, Felipe, era muito engraçado, cara. Eu tô falando esse ano de 2012. Eu não sei se... você vai me falar melhor se na sua época você vivia isso. Mas em 2012 eu vivia muito isso. Muito. Aí o cara pintava lá no início do corredor. Aí ele olhava aquela parcela, promoção, aquela parcela. E a gente colocava sem entrada e sem juros. Sim. Com asteriscozinho, né? Sim, sim. Porque é a característica do consórcio. Você não precisa dar entrada, aquele aporte financeiro como se normalmente se dá num financiamento. Então o cara olhava lá, sem entrada, sem juros, passagem de 339 e era um gol que tava ali, o cara vinha correndo, cara. Ele só olhava aquilo, só que tinha uma placa do outro lado, bem grande, escrito consórcio, um exemplo, Consórcio Nacional Volkswagen. Aí o cara olhava aquilo assim, aí a gente já chegava, né? Opa, tudo bem, bem convidativo, alinhado, arrumado, cheiroso, barbinha feita. Opa, boa tarde, meu nobre, campeão, posso te ajudar? Vamos aproveitar para conhecer nossos planos. Aí o cara, 339 sem juros. Daqui a pouco ele olhava assim, cara. Ele, é consórcio, porra. Para você entender como que tinha aquela cultura mesmo. Nessa época, era um momento difícil. Para quem vendia certinho, né, direitinho, a gente tinha que desconstruir esse pensamento negativo do consórcio para depois falar do consórcio. Então, assim, era uma dádiva, cara, era um privilégio, e a gente foi cada vez mais evoluindo, né? E foi muito legal essa fase, foi muito legal. Eu lembro bem, cara, da venda de stand. Você viveu isso pouco? Vivi isso. Essa situação do cara, é consórcio. A gente tinha mania de falar, de primeira, assim, a gente protelava falar do consórcio. Não tinha como correr, até porque não deve correr, né? Mas a gente, fazendo um comparativo de hoje você pode gritar consórcio. O cliente, cara, vê um consórcio para mim, entendeu? Mas antes a gente tinha medo de falar até a palavra consórcio, a gente como vendedor. Então a gente falava carta de crédito, autofinanciamento, e depois é um consórcio, entendeu? Para fechar ali, você está fazendo uma coisa direto da fábrica. A gente usava essa referência, né? Para poder deixar o cliente mais... Poxa, cara, por exemplo, a empresa multinacional, né? Por exemplo, hoje a Yamaha, a multinacional, não vai fazer você fazer um consórcio e te contemplar só depois que você quitar. Não existe isso. Mas hoje não tem essa necessidade, que as pessoas estão sabidas. Hoje tem fontes para você pesquisar, né? A legitimidade, né? A lisura do consórcio, das empresas que trabalham. Mas eu acho que quem trabalhou em stand, quem trabalhou PAP, pegou essa época de venda mais raiz, é um vendedor de verdade, cara. Não é um cara que tira pedido. É um cara que aprendeu a desenvolver a venda ali, raiz mesmo. Sem dúvida. Porque eu lembro que às vezes sentava um cara de frente ao mercado, né? Ele ficava lá em frente ao mercado e o stand, né, parado assim, ele ficava olhando pro carro. Aí ele ficava lendo assim, que estava escrito. Se encorajando, pensando, olhando. Aí a gente tinha que ficar observando, né? Que se tinha uma oportunidade de venda ali. Sim. E aí eu olhava, esse cara, ele tá afim de comprar. Ele só não tem coragem de vir aqui. Aí eu ia abordava. Chegava nele, abordava, começava a conversar. Sensacional, cara. E ficava lá 40 minutos conversando, apresentando. Quando ele ia, já tava pagando. Já estava passando uma maquininha no cartão lá pagando. E foi fluido, né? Fluindo, cara, assim. E era um cara que ele falava ainda depois, cara, eu não vim aqui para comprar isso. Que legal. E o cara saía feliz. Ele, cara, que legal. Ele, tipo assim, quando a venda, ela é... Vamos lá, quando você desenvolve a venda e ela vai meio que forçada, aí você vê quando o cara falava assim, não sei se você passou por algumas... Já aconteceu comigo. E eu observava, eu comecei como vendedor, assim, minha trajetória foi...
vendedor. Aí, em 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui supervisor. Aí, depois, eu já fui sócio da empresa. Aí, foi a maior parte da minha experiência no consórcio. Quando eu comecei como vendedor, me desenvolvi como vendedor. Aí, eu fui para supervisor. Aí, eu me capacitei. Aí, fiz programação neurolinguística. Fiz alguns cursos de treinamento, né? Para dar treinamento. Entre outros, aí, imersões aí que o mercado oferece aí, né? E aí me desenvolvi para poder ser um líder, liderar ali um time, né? E aí foi um momento muito legal, assim, de liderar, saber, é tudo papel diferente, Felipe. Eu não sei se você teve essa experiência de fazer a liderança. Não sei se você já saiu da venda e já foi para apreender, porque você sempre foi prodígio, cara. Sim. Eu tive essa escalonada aqui, eu fui de vendedor e eu fui para supervisor. Aí eu fiquei quase 4 anos, aí depois que eu fui sócio. Então, assim, quando eu estava como supervisor, estava ali no campo, sentia dores ali dos caras e tal, entrava na venda. Então, era um outro processo. Então, eu tinha um processo de atendimento, que era chegar aquele cara com contato com o cliente, aquela postura mais, como é que eu posso te dizer, mais convidativa, mais jogada, para poder fazer o rapport ali com o cliente, para o cliente ter um espelhamento, sabe? Ter tem um nome que se fala, que é muito popular, que fala assim, me dei com você. Uhum. Então, eu tinha que estar mais na sintonia do cliente, entendeu? E como a gente trabalhava em shopping, tinha muito povão, assim, tinha variações de classes sociais, mas na grande maioria, né? E aí era público médio para baixo, então eu tinha que falar mais coloquial, então tinha que ter mais eloquência, né? Gesticulações e tal, aquela coisa mais de vendedor ali da ponta. E aí fiquei e tal, me desenvolvi bem. Aí depois eu fui para supervisão, aí já tinha que ter uma postura um pouquinho mais séria, né? De emponada, aí fazer um papel de segunda voz, de autorizar e de não autorizar, de regir ali aquele time ali, de botar limite, que vendedor... Principalmente os bons, cara. Principalmente os bons, dá um trabalho. Tinha essa necessidade. Dá um trabalho, cara. Eles queriam as regalias. Aí se eu desse aquela regalia, aí você tinha que ter jogo de cintura, porque você desse aquela regalia pra aquele cara, você precisa daquele cara da manutenção, sabe? Você tem a galera da produção e a galera da manutenção. E a galera da manutenção também é importante, né? Então, e aí eu não podia fazer muito pro cara que vendia muito, porque senão eu perdi o cara. E o cara da produção não vai fazer o papel da manutenção. E aí foi uma experiência também. E aí eu fui já para gestão. Aí já foi um papel mais de treinamento, que é a pegada aí onde que eu te dei muito treinamento e que foi muito maravilhoso, cara. Que eu desenvolvia. Se bem que eu já fazia muito disso como supervisor. Assim, cara, a transformação, eu me transformei, como eu falei no início, eu era uma pessoa, me tornei outra, e eu, graças a Deus, sou um cara cristão, né? Então, primeiramente, Deus sempre, todo na minha vida. E graças a Deus, eu consegui também fazer muitas pessoas se transformarem. Tipo assim, eu olhar assim, e falei, caraca, o cara chegou aqui, cara. Tipo, pô, não só por causa de mim, né? Por causa de todo o universo, por causa do produto consórcio. Primeiramente Deus, produto consórcio, eu ali, né? Ajudando a pessoa a se desenvolver. E principalmente ela, que decidiu absorver. Esse era o mais importante. Eu costumava falar assim, cara, se você não desistir, eu não desisto. Vamos. Ah, mas Gabriel, dando um exemplo aqui, tá? Um fato. Pô, mas eu não tenho nem a 4ª série. Eu vim descobrir esse simulado, Felipe. Pouco tempo, uns 2, 3 anos agora. Antigamente a conta era tudo na calculadora e na cabeça, velho. Na cabeça. Eu vi um simulador agora. Então, eu pegava um cara assim, às vezes de 4ª série, e ensinava a fazer os cálculos, cara. Velho, você precisa aprender. Se você não aprender isso, você não vai dar. Você quer? Quero. Então vamos lá. Aí fazia conversão da percentual, né? Porque o cara quer dar um lance, aí tem que converter aquilo em percentual. Então eu ensinava tudo, didático mesmo. Aí tinha umas pessoas que falavam assim, Gabriel, bom que você, cara,
Se você pegar uma pessoa sem vaidade, você ensina igual o professorzinho mesmo. Você pega a mão da gente e tal. Eu falei, mas é assim, cada um tem uma forma de aprender. Se eu percebo que o cara tem uma desenvoltura e entende mais rápido, eu já vou acelerando. Mas se o outro, eu não largo. Se ele quer estar aqui, eu falava, cara, você só precisa vir aqui todo dia, só precisa vir estar aqui no horário que eu vou te ajudar. Eu me comprometo. Se você fracassar, é porque eu fracassei. Aí o cara, pô, aquilo dava uma confiança, o cara... Só a partir disso aí o cara já falava assim, porra, se entregava. Aí o cara tava lá certinho, né? Você entrevistou o Juliano aqui também, né? Sim. Juliano. Gente boa. Juliano de boa, cara. Aí eu vejo, eu acompanho, cara. Você tá voando, cara. Você tá voando. A gente tem muito orgulho de ter você na casa aí. É um dos parceiros. E, ó, pessoal, cadê a câmera? Aquela ali? Vamos procurar o Felipe para fazer consórcio. Especialista, recomenda, que atua aqui na Grande Vitória. Então, assim, referência, pode procurar o Luiz Felipe aí para fazer suas cotas de consórcio, imobiliária, de automóvel, de motocicleta, produtos náuticos. Vem conversar com o Felipe que vai te oferecer um bom produto, um bom negócio. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Eu lembro que naquela época, eu descobri que eu queria realmente continuar na profissão de consórcio. E eu não queria fazer outra coisa. Sabe quando? Pandemia. Sim. Pandemia, teve 2 vendedores lá, na época também, que estavam comigo. E aí a gente conversando, eles falaram, cara, vou sair desse negócio. Esse negócio não é pra mim. E saíram realmente. Vou sair desse negócio, não é pra mim, tô cansado. Vou fazer faculdade, vou fazer concurso. E eles olharam pra mim, e você, Luiz? Falei, irmão, pra mim a venda de consórcio só tá começando. Que massa, cara. Eu tenho certeza que é só o começo pra mim. Eu não tenho dúvida disso. Eu aprendi a vender o produto. E eu sei que é um universo muito grande, né? É um perene, produto, né? Que dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra gente crescer nesse ramo. Então, eu quero crescer nesse ramo. E eu tinha certeza disso já na pandemia, 2019, cara. 2019. Que legal. Foi um momento difícil para você já ter essa conscientização. Seria muito fácil se, de repente, nos anos de ouro lá, que você está ganhando, cara, isso aqui para sempre. Que foi basicamente o meu caso. Sim. Mas foi 2019 que eu conheci tráfego pago, por exemplo. Foi quando o meu olho brilhou e eu falei, através disso aqui eu vou conseguir vender mais consórcio. E aí foi onde eu me tornei supervisor, escritórios e tal, tudo mais. E aí, depois de um tempo, fui desenvolvendo essa vontade de ter uma empresa de consórcio. Né? Então... É inerente, cara. Cara, eu sou apaixonado, velho, nesse produto. De fato. Você falou do tráfego pago, né, cara? Da venda online, digamos assim, né? Cara, isso aí é o meu desafio hoje, né? Apesar de eu não tô assim, na ponta da venda, né? A gente vende o incentivo para o nosso representante, a gente vende o produto ali para ele poder se motivar a vender nosso produto, mas a venda lá na ponta eu não atuo mais, né? Mas foi uma fase que na época, quando eu estava como empreendedor, a gente teve que realmente migrar, porque realmente o trabalho no shopping ele ficou obsoleto, né? Ele ficou caro, porque a estrutura no shopping é muito cara para um microempresário e o retorno não estava sendo tão favorável, principalmente depois da pandemia, porque teve lockdown, aí as pessoas, crise financeira, receio de contato, não podia apertar a mão e tal, essas coisas. Então, a gente teve que urgentemente migrar para a venda online. E aí foi um desafio, porque eu era o cara do contato, do tato, de conversar e tal, de abraçar, não sei o quê. O cliente sair de lá, nós dois, fez o consórcio abraçado lá, levou o cara até a porta, cara. E muitos clientes vieram meus amigos, muitos. Ó, eu tive cliente que foi meu pintor da minha casa, meu pedreiro, meu marceneiro, mas o que? Mecânico. Maneiro. Todos, cara, todos, assim. E outros que viraram profissional da área, depois que fizeram consórcio ainda viraram profissional da área. Deixa eu trabalhar com isso aí, como é que era? Eles me indicaram tanta gente, se desenvolveram ali, e eu falei, então vem trabalhar agora, pô. E vieram. E outros que fizeram consórcio e continuaram amigos só por amizade mesmo. A gente cria relacionamento. E aí eu perdi isso, né? Na verdade, eu perdi isso, não. Eu fiquei com medo de perder isso. Então, eu não consegui me desenvolver
na venda online, né? Então, assim, na época, eu não conseguia ter, assim, aquela... tentava, eu estudava, pesquisava, mas você sabe que quando você dava um treinamento para aquela finalidade e você não tem aquela propriedade, aí eu ficava meio assim e tal. E aí, talvez por causa disso que não conseguimos sair daquela situação naquela época, né? Mas eu vejo que tem pessoas, eu acho que você é um desses, né? Que acompanha o seu trabalho, que faz um trabalho diferenciado. Eu consegui fazer bem essa transição, né? Do stand ali pro digital, por causa da pandemia mesmo, cara. 2019 ali não tinha mais o que fazer, foi necessidade ali realmente. Você não ia abandonar o produto. Exato. É porque eu já tinha decidido que eu iria trabalhar com esse produto. Falei, cara, eu preciso me reinventar agora e aprender. Eu comecei a fazer os anúncios de muita ali. Gente, cara. E foi acontecendo. Até hoje, né? Até hoje a gente tem hoje a galera... Bom resultado. Teve um parceiro essa semana, cara, falou, cara, eu fiz a venda totalmente online, pô. Foi isso mesmo, foi ontem. O cara fechou lá 3 milhões. E aí ele falou, Gabriel, eu vou estar off. Na semana retrasada ele me ligou e falou, Gabriel, eu vou estar off, não vou estar aqui no escritório. Eu faço as visitas, né? E aí, se você for vir aqui, não vai dar pra vir, porque eu vou atender esse cliente. Aí depois ele me ligou e falou assim, desmarquei com o cliente, tô atendendo ele aqui. Aí depois ele me ligou, Gabriel, fechei a line. Caraca, assim... Eu elogio, mas não dá pra falar o que eu pensei. No meu pensamento, eu falei, caraca, esse cara é fera demais, cara. Fera demais, que é o que eu penso de você, de todos esses que estão desenvolvendo essa área. E ela é a tendência, né? A venda online, porque dá praticidade porque muitas das vezes o cara não tem tempo, né, cara? Esse bate-papo. Hoje tá tudo muito corrido. Sim. Hoje, 95%, para talvez até mais, das minhas vendas é 100% online. O caminho hoje do Grupo Conquista é se tornar uma fintech, que é uma empresa financeira de tecnologia. E as pessoas, elas antigamente tinham medo, né, de comprar lá, do golpe, dessas coisas. E hoje as pessoas já sabem se proteger desse golpe, sabe quando é golpe, quando não é, entendeu? Então a venda ela fica mais fácil, né? Fica mais confiável. A compra, né, digamos. Então, dá para se investir muito, né, nisso. Lógico que vai ter uma outra aí que você vai ter que agendar o cliente, aquele cliente mais conservador, que você vai ter que atender, né? E você já é fera também. É uma habilidade que eu consegui desenvolver. Criar essa conexão com o cliente por telefone, passar essa credibilidade por telefone, né, mostrando também os clientes contemplados, né, o resultado que a gente tem. Né, tem um amigo meu que ele fala, rapaz, eu não sei como que você consegue convencer esses clientes de fechar assim com você, através de ligação. Fala, irmão, eu já entro em contato com ele e falo, trabalhei na empresa tal, já vendi o produto tal, talvez eu já até te abordei em alguns desses shoppings aí e tal. E o cliente, ele se sente seguro em fechar comigo. É aquela máxima, né, Felipe? O ser humano é programado para odiar aquilo que ele não entende, né? Então, a partir do momento que você vai dando elementos para ele, as informações, ele vai entendendo a mecânica, ele confia. Ninguém gosta de ser induzido. Pode ser conduzido, mas induzido não. Então, quando você pega, liga ou manda mensagem e sua informação ela é clara e correta, ele entende, logo ele vai ter uma decisão mais rápida e automática. Entendeu? Porque ele já tem entendido. Então, isso serve para mim, isso não serve. Entendeu? Então, essa é a questão, entendeu? Quando você tem essa habilidade de passar a informação com clareza, fácil entendimento, porque a pessoa não vai tomar decisão se ela não entender. Se ela não entender, se ela tiver alguma incógnita ali, tá estranho, não vai conseguir. Agora, ela entendeu tudo e ela não conseguir fazer porque ela não tem a condição. Ela não tem recurso financeiro para poder comprar. Aí você fala assim, vamos fazer uma carta mais baixa? Aí você dá a opção. Aí você, como vendedor, você fala assim, não, a gente começa numa mais baixa e depois você aumenta. O mais importante é você começar. Já entendeu? Tá claro? Endereço, o e-mail que você vai querer seu boleto. Aí você já dá o fechamento. Essa é muito boa. É uma clássica. É a clássica do fechamento. Qual a dica que você dá hoje para um vendedor que está começando a vender consórcio? Cara, a dica que eu dou pro vendedor de consórcio,
Cara, assim, primeiramente, não ter medo, né, cara? Porque a venda, a pessoa que vai entrar no ramo da venda, normalmente ela não tem um salário garantido, né? Então, não tem renda garantida. Então, assim, a dica que eu dou primeiramente, você conhecer o produto, como que ele vai ajudar as pessoas, de fato. Não tentar fazer manobra. Porque, o que acontece, Felipe? Foi muito boa essa pergunta, porque teve um momento que eu adquiri algumas informações sobre o consórcio. Aí, naquele momento, eu achei que eu sabia tudo do consórcio. Né? Eu vou ser bem rápido, assim, bem claro, né? Rápido não, bem claro. E aí, ao ponto de eu fazer, eu sempre fiz consórcio para mim. Meu carro foi através do consórcio, tá? A minha troca não foi, mas meu primeiro carro foi através do consórcio. Eu tenho um consórcio imobiliário, já fiz vários consórcios de moto. E no primeiro carro que eu fiz, que eu fiquei tão apaixonado, que eu fiz o consórcio. Só que eu não sabia de tudo do consórcio. Por exemplo, eu não sabia que depois da contemplação, naquele momento, eu sabia que depois da contemplação, mesmo contemplada, a parcela subia. Eu achava que só subia, fazia sentido para mim subir até antes. E hoje faz sentido subir depois também, porque, né, o conceito do consórcio explica bem isso. Mas naquele momento eu não tinha essa informação. E, cara, eu não consegui mais vender. Eu reprovei o consórcio. Então, se eu reprovei o consórcio, como é que eu ia vender o consórcio? Entendeu? Então, o ideal é você quebrar todos os paradigmas ali, todos a sua visão negativa, entender como funciona, para você oferecer de forma assertiva para o seu cliente. Entendeu? Então, busque estudar o produto. Não compra só uma ideia, porque o consórcio, o que acontece? O consórcio, ele é um produto bem complexo, assim, digamos, né? Ele é um guarda-chuva. Aí o nego pega só um pedacinho que é positivo e vende só aquela ideia. E aí queimou o consórcio porque criou-se uma ideia só daquilo ali. E aí, os concorrentes, as pessoas que mexem com bolsa de, sei lá, que vê o consórcio como um problema, começa a queimar porque fala que os vendedores não explicam isso, não explicam aquilo, não explicam aquilo. Mas tudo tem um porquê. Por exemplo, seguro de vida. Se você explicar o seguro de vida que tem no consórcio, o cara, se acontecer, todo mundo não está isento de morte. Se acontecer de morrer, se a pessoa for casada, a pessoa recebe o bem quitado, cara. Então é um serviço. Agora, se a pessoa não quer, sei lá, Gabriel, eu já tenho aqui o serviço, ela pode tirar o seguro de vida. Entendeu? Então, não tem problema explicar isso. Então, tinha muitas empresas, né, representantes, né, que vendiam o produto do consórcio, passava só a parte boa para o vendedor vender, e aí o vendedor só batia naquela tecla lá, para vender só precisa disso. Aí o cara vendia. E foi o meu caso, eu me apaixonei. Quando o cara só está ligado no dinheiro, o vendedor só está ligado no dinheiro, depois se ele descobrir, tanto faz, tanto fez. Você falou algo muito, muito importante. Eu já falei isso aqui na última vez e volto a repetir. Não dá para confiar em vendedor de consórcio que não faz consórcio. Tem gente que vende consórcio há 10 anos e nunca fez o consórcio. Tem gente que não gosta de consórcio e vende consórcio pra caramba. Irmão, não faz sentido. É estranho. É um produto bom. É estranho. Entendeu? Minimamente não faz estranho. sentido isso. Se eu fosse comprar qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Gabriel, filosofia minha. Um lema meu. Cara, você vai me vender o que lá? Sei lá, um óculos. Aí você usa óculos. Entendeu? Então, assim, eu gosto de congruência. Entendeu? Então, assim, se o vendedor de consórcio, ele vende consórcio e não consome o produto dele, bom, eu tô falando sobre mim. Eu não confiaria. Não confiaria, entendeu? Então, assim, é uma opinião, não é uma verdade absoluta, mas eu penso assim. E não me arrependo de pensar assim. Até que me prova o contrário, eu não consigo ver explicação para um cara que vende consórcio e vende bem e não compra um consórcio, não adquire um consórcio, nunca fez um consórcio, acha ruim, entendeu? Não é lógico. Como é que é uma coisa que você não acha bom você vai oferecer para os outros, cara? Então, assim, é perigoso até. Sim. Tem gente que vai julgar até seu caráter por causa disso, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Ah, mas é minha profissão, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer, cara. Você pode buscar outra profissão. Você é dotado de recursos, você pode ir para outro meio. Você não pode isso aí, querendo ou não, automaticamente você está enganando as pessoas. Se você não, nesse contexto, você está enganando as pessoas.
Então, assim, cara, assim, eu falava com tanta emoção, Felipe. Assim, com tanta verdade. Porque eu gostava tanto, gosto ainda. Que, cara, pessoas já choraram na minha frente, cara. Eu já passei por isso também. Pessoas chorar, cara. Ela não sei porquê, cara, mas ela baixava a cabeça assim. Porque eu falava de sonhos. Sim. Eu falava assim, e não era técnicas de venda. Não era papo. Cara, é porque é que nem a gente tá conversando aqui, né? A gente tentou montar um script, alguma coisa. Eu falei, não, Gabriel, não vai funcionar. Vamos bater papo. Não é isso que foi? Sim. Então, na hora da venda, eu fazia muito isso. Ia fluindo ali os pensamentos. Por exemplo, eu abordava uma pessoa na hora da venda ali, estava conversando. Aí, eu lembro muito desse casal. Teve outros também. Mas tem um casal jovem, cara. Eu falei, cara, você tá aí com sua esposa. Cara, não é legal, cara, você pegar sua esposa e levar para viajar, cara? Imagina. Aí eu usava PNL, né? Normal. De forma consciente. Mas era pro benefício da pessoa. Porque eu via que existia a sede dessa conquista. E a pessoa tinha uma crença limitante que era impossível comprar um carro. E ali eu falava assim, cara, isso é crença limitante. Você pode ter um carro. Você merece ter um carro. Só basta ter iniciativa. E o consórcio, ele te proporciona isso, cara. Porque não tem juros. Se de tudo que acontecer tiver errado, você não tem perda. Se tudo der errado, você pode interromper um consórcio e você não perde nem o dinheiro que você investiu. Vai ter um desconto, né? Porque vai ter uma quebra contratual, mas você não perde nem o dinheiro que você investiu. Não suja seu nome. Então, não precisa ter... Eu falava assim, do jeito que eu tô falando pra você, aí do nada a menina despencou, abaixou a cabeça, começou a chorar. Aí eu não entendi nada, porque eu tava olhando pro cara, eu tava igual eu tô olhando pra você aqui, e a menina despencou, chorar. Eu falei, moça, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, porque você falou as coisas assim, tão verdade, que eu não aguentei, eu comecei a chorar. E aí me deu vontade de chorar, eu engoli aquilo pra caramba. Eu falei, você quer uma água? Mas na verdade eu peguei pra mim. Por isso você quer uma água. Me dá licença, vai me retirar um pouquinho. Eu falei, vou pegar uma água pra você. Cheguei lá, tomei 2 copos de água, porque eu senti, eu vivi o sonho da pessoa. A gente trabalha com o sonho das pessoas. Porque, cara, Felipe, Brasil é tenso. Aí a gente vai entrar em outra conversa que não é pra entrar. Mas Brasil é muito difícil, cara. Então, assim, todo mundo tem o direito, cara, de viver uma alegria, cara. Todo mundo. E por que muita gente não vive? Por causa dessas diferenças. E aí o consórcio, cara, ele proporciona isso, cara. O consórcio, ele é acessível, ele alcança essa galera. Embora tem muita gente milionária que faz consórcio. Muita gente mesmo. Porque o que acontece? A gente tá falando aqui, só pra galera entender, a galera de casa, que a gente trabalhava com um povão, vamos falar assim. Quando a gente tá falando do universo de stand, do carro, porque o consórcio, ele é gigante. O consórcio, ele é gigante. Já tá a nível Pablo Marçal. Agora. Não, muito mais, mas sempre foi. Sim. É porque não era na nossa esfera. Naquela época não era da nossa dimensão. Quando eu via, eu falava assim, eu ria, cara. E os caras já ganhando grana. Quando eu via um vendedor de PAP, de imóvel, eu ria dos caras. Eu falava, esse cara é tipo Telex Free, velho. Esse cara não vende nada, que não sei o que, lá. Só que tinha cara que já ganhando dinheiro pra caramba. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tô como gerenciando aqui o estado do Espírito Santo, como consultor da Yamaha. Pô, eu tô conhecendo um cara de 40 anos de consórcio, cara. Eu tenho bastante tempo, mas tô conhecendo um cara de 40 anos. Os caras são milionários, velho. Os caras são ricos. Então os caras já ganhavam dinheiro lá atrás. Então, era um universo que a gente não conhecia, entendeu? Então, para o nosso universo, eu lidava ali... Tudo isso que eu estou te falando não é a realidade do todo o consórcio. Sim. Não é uma realidade global. Era a realidade daquela esfera ali, do consórcio de automóvel e tal, lá. Entendeu? Só para a gente poder separar. E aí, foi muito legal que nessa caminhada aí eu estou conhecendo essa galera do imóvel, né? Da alavancagem de patrimônio. Pô, imagina, cara. O cara faz um consórcio... paga uma parcela, sei lá, de 600, R$1.000 que seja. E mês que vem ele tem um crédito de 400 mil. Isso é muito bom, cara. Isso é alavancagem de patrimônio. Sim. Você possibilitou uma pessoa pagar R$1.000 e já tem o crédito. Aí os caras que tem grana já conseguem pegar esse game e jogar a favor dele. E tá tudo certo. Então, assim... É muito legal. E atualmente o que mais está vendendo é crédito imobiliário. Não, com o crédito imobiliário, assim, subiu. Pô, cara,
Quando você pega uma empresa que tem um produto bom, que funciona, caraca, velho. Assim, tá sendo sucesso, cara. Eu tive uma experiência também, não sei se foi no primeiro, com um parceiro lá de Linhares. Ele ficou pé da vida, porque ele fez a cota de consórcio para a empresa dele mesmo. Ele ficou representante. Ele brinca comigo até hoje. Que ele fez, e aí ele transferiu. Quando ele transferiu, o cara foi contemplado. Nossa. Eu, se eu não me engano, é alguma coisa assim, cara. Quando ele transferiu. Mas ele é um cara assim... Esse é um dos caras que tem 40 anos, 35 anos de consórcio. Um cara experientíssimo. Mas ele fala mais em tom de brincadeira. E ele é um cara corretíssimo. Ele tinha vendido, ia ser, ele passou, o cara contemplou e acabou. Se eu não me engano, acho que ele não tinha nem finalizado a transferência. Ele teve que transferir contemplado. Top, mano. Esse produto, a gente pode falar detalhes do produto, não, né? Não. Vai falar do parcelamento de lance. Não pode não. Ah, pode, cara, pode. Parcelamento de lance? Pode. Eu não posso falar de tabela. Tabela. É. Inclusive, o último cliente que eu contemplei de imóvel, ele gostou muito dessa possibilidade do lance parcelado em 4 vezes, irmão. Felipe, a Yamaha, assim, falando assim da Yamaha, cara, a Yamaha, ela quebrou a bolha, sabe? Você tem aquele consórcio arcaico, sorteio e lance. A Yamaha, ela veio, assim, sabe, para oferecer um produto diferente pro mercado. Diferente, agressivo. Então, ela tem taxa muito boa. Ela tem parcelamento de lance. Tudo bem que parcelamento de lance, acho que teria alguns administradores, poucos que tem. Acho que tem mais uma só. E aí você quer no boleto. Aí você tem modalidades de lance variadas, mais de 5. Eu lembro que assim que eu cadastrei, você me enviou uma mensagem assim: Luiz, a Yamaha está fazendo uma pesquisa aqui para crédito imobiliário, para melhorar o produto. E faz isso o tempo todo. E, irmão, eu achei isso top, irmão. E a gente começou a negociar e falou com todos os representantes. Eu acredito que através disso... Aí depois disso começou a vir várias atualizações. Foi fazendo a peneira ali para poder fazer um produto para entregar ali competitivo. A Yamaha tá assim... Ela foi um casamento do consórcio Yamaha imobiliário, porque a Yamaha tinha um consórcio ali de moto, aí depois foi pro consórcio imobiliário, né? Automóvel imobiliário, e assim, se apaixonou. E ela, assim, tá com a menina dos olhos, assim, sabe? Consórcio. Eu posso falar com propriedade porque eu represento outras marcas também, né? Sim. Mas hoje o consórcio de imóveis da Yamaha é um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. Ah, cara, é modéstia à parte, cara. É assim, é difícil falar assim, não sei. É muito bom, cara. É taxa barata. Aí condiciona a viagem pro cliente, pro exterior. Dá uma moto. O cara faz o consórcio e ganha uma moto. Ah, cara, assim, é surreal. E taxa baixa. Então, assim, para quem só não faz, quem não sabe ainda, né? Não tem um conhecimento dessa informação. E funciona. Só para deixar claro, outros coordenadores que estão me assistindo, vou trazer vocês aqui também, tá? Não fiquem enciumados, tá? Não fiquem enciumados. Isso aí é equidade, né? Trabalhar com igualdade. O mercado é isso, é competitivo, faz parte. E eu tenho muitos amigos aí também, assim, amigos não, né? A gente se conhece, pessoas, outros consultores aí, fala, troca ideia, como é que tá aí, tá bem? Que bom, cara, Deus abençoe e vamos pra cima, entendeu? Faz parte mesmo. E às vezes também, o que acontece? Às vezes também é o perfil do cliente, né? O perfil do cliente, aí a Yamaha não tem aquele produto ali que você vai ter que remanejar ele ali, né? Dentro de uma outra, se tiver alguma outra administradora que tem um produto que encaixa, aí tá tudo certo. Só que hoje tá bem difícil. Tá bem difícil tirar. Modéstia à parte, modéstia à parte. Não queria fazer um down de Romário, não, mas tá muito bom. Pessoal, quem quiser vender o consórcio Yamaha também, eu estou contratando pessoas para poder melhorar aqui a qualidade e a produção, né, das nossas vendas. Então, se você tem interesse em vender esse produto, me procura, que a gente vai conversar e abrir algumas vagas aí para poder tá aumentando aí e ajudando os nossos clientes. E conta comigo, cara, para dar treinamento dessa galera aí. Vamos para cima, né? Dar um treinamento intensivo aí de produto, né? Para conhecer bem, para falar com propriedade para o cliente. Então, esse é o nosso trabalho. Então, assim, a gente roda o Espírito Santo inteiro para poder deixar bem claras as informações ali bonitinho, para o cara falar, saber os benefícios. Às vezes o cara não fala metade das coisas que a Yamaha oferece, cara.
E tem tanta coisa boa, cara. Às vezes deixa de vender por causa disso. Então, assim, um bom treinamento faz com que a galera compre mais o produto e vende ele mais. Assim, Felipe, ó, vamos lá. Naquela época, a gente tinha 2 treinamentos. Então, a gente tinha um treinamento de produto e treinamento técnico de venda. Por quê? Porque a gente trabalhava com a venda de impacto. O mercado ele foi para a internet, as pessoas mudaram, né? As coisas mudaram um pouco, muitas coisas mudou, externas. Então, eu particularmente eu não posso dar um treinamento de técnico de venda. Aí, por exemplo, porque tem uma sua particularidade de cada empresa. Mas o treinamento do produto, a plenitude do conhecimento do produto que é o mais importante. Primeiramente do consórcio. Do conceito consórcio, mecânica consórcio. Então, o cara entender o que é um consórcio, irmão, ele já sai na frente. Aí ele vai vender qual produto? Ele vai vender produto Yamaha. Então, ele tem que entender as suas particularidades da Yamaha para poder oferecer, transformar a característica em benefício. Entendeu? Então, ele vai dar ênfase aos benefícios da Yamaha como diferencial. Então, vamos lá. O que é importante no treinamento é você descobrir. Se a gente fosse falar de técnica de venda com produto. Primeiramente, você entenda o produto. Seja especialista no consórcio e no produto. Ponto. Partindo desse princípio, você tem que, pelo menos, entender a necessidade do cliente, fazer uma boa sondagem. Porque a gente trabalhava como? Você lembra? Sondagem, venda comparativa, oferta do produto e fechamento. Sim. Então, a gente tinha 4 etapas ali para a gente poder fazer a venda. Independente se a venda é online, se ela é venda presencial, essas coisas, eu acho que ela é aplicável, esse processo. Porque como é que você vai saber se algo é bom para alguém se ele não te falou o que é bom para ele? Você tem bola de cristal? Exato. Por exemplo, eu vou falar para você que taxa é bom. Eu acredito, mas taxa é bom para mim. Eu entendo que um produto bom, vamos supor, tá? Eu entendo que um produto bom, eu tenho um produto X, Y, Z e Yamaha. Aí a Yamaha tem uma taxa maravilhosa. Aí eu chego, você é um cliente. Ô, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Certinho? Cara, você quer fazer um consórcio, você quer economizar. Esse é a grande indicador. Mas ele não é a regra absoluta. Aí eu vou lá e dou ênfase. Cara, tô com um produto aqui com uma taxa top. Top. O mercado trabalha com X e eu tenho Y. Aí o cara tá assim. Sei, entendi. Obrigado. Na cabeça do cara, o que era benefício, talvez para esse cara, não era taxa. Era uma parcela reduzida. Porque dentro dessa taxa, aí eu não tenho parcela reduzida, eu tenho parcela integral. Aí o cara queria uma parcela reduzida. Ele está preocupado com o comprometimento dele mensal. Ele não está preocupado com o valor final que ele vai pagar. Esse cliente, que é a grande maioria, que eu vou falar agora, ele está preocupado com contemplação. Ele não está preocupado, que é a grande maioria. Então, eu teria que entrar no sistema, buscar um grupo em andamento, que está com saúde financeira boa, que está contemplando bem, para falar assim, mas eu só vou saber disso. E isso pode ser um ou outro. Por exemplo, eu posso entrar no sistema, presumir que a grande maioria... É o atalho, sabe? Eu quero ir no atalho. Não é assim que funciona. Então, eu preciso saber, e aí, Felipe, tudo bem? Beleza? Você quer fazer um consórcio. Por que você quer fazer um consórcio? Isso é uma sondagem. Por quê? Fala aí. Porque eu quero trocar de carro. Beleza. E aí você quer trocar de carro de forma imediata? Sim. Então, beleza. Então, você está me dizendo que a rapidez na contemplação é importante para você. Sim. Então, eu vou focar nisso. Você entendeu? Eu identifiquei a sua identidade, a sua necessidade. Agora, vamos supor que eu chego para você e falo assim, Felipe, o que você quer o consórcio? Cara, é porque eu tô cansado de fazer financiamento, cara. Eu tô pagando muito juros. Tô com um carrinho aqui, tô de boa, mas não quero pagar juros. Eu já entendi que você quer pagar mais barato. Então, eu já vou focar na taxa. Entendeu? E assim a gente vai construindo a sua venda. Então, o processo de venda ele é muito importante para o cara entender essa conta. Ele vai fazer uma conta. O que eu vou oferecer para ele? O consórcio ele tem uma gama de benefícios. E aí você vai ver qual que você vai pegar aqui. Ó. Você está aqui, ó, aqueles benefícios aqui. Aí você vai falar assim, qual que você quer? Ó? Mas você vai perguntar. Ele que vai falar, não é você que vai adivinhar. Eu acho que você tem cara disso aqui. Ó. Você tem cara de... Não. Você vai perguntar e o cara vai falar, meu irmão, eu quero fazer o consórcio porque é mais barato. Então, sua prioridade é economia. Não importa se você vai esperar um pouco, correto? Então, vou te colocar um grupo aqui ó, que está novo, mas ele tem a taxa, a taxa na promoção. Sim. Estou com um grupo aqui que a Yamaha fez um investimento aqui e colocou ela na taxa 50% de desconto de taxa. Agora, aproveitando esse momento, vocês estão ouvindo aqui, né?
Clientes, amigos, vocês estão entendendo isso? Não adianta querer a menor taxa num grupo novo e esperar a contemplação rápida. Eu falo isso toda vez, toda negociação, eu sempre explico isso. Mas tem alguns clientes, irmão, que quer tudo, quer né? tudo. Não Ele quer a menor taxa, que é a contemplação mais rápida. Isso E esse ele não fecha, tá? Ele normalmente, assim, não tô desfazendo de No meu pessoa. caso, ele fecha e depois fica me enchendo. me enchendo a paciência. Paciência. Mas eu sou paciente, graças a Deus a gente Não, assim, consegue. a gente não pode ter medo de falar, Felipe. Assim, isso que você está falando é legal. Isso é louvável, cara. Porque o seu trabalho é sério, pô. Sim. Às vezes o cliente, ele força o cara a mentir, pô. Exato. O cliente pede pro cara mentir. Não tô inocentando o cara que mentiu. O erro é dele. O erro é dele, mentiu porque quis e ele não pode cair nessa pressão. Mas o cliente podia ajudar mais, né? Pois é. O cliente podia falar assim... Porque é só você... Se o vendedor for claro, cara, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso. Eu não tenho os dois. E o mercado não vai te oferecer os dois. Isso é um sistema, não é eu, Felipe, não é essa empresa, é o mercado. Quem falar diferente disso vai estar mentindo. Às vezes acontece também do cara... Um exemplo, tem um lance de 50%. Ele tem um lance de 50%. Sim. Mas na negociação ele está falando que só tem 20%. Pô, bicho, é triste demais isso aí, cara. Aí a gente faz uma sondagem de grupo e encaixa Estrutura toda uma negociação pro cara... Aí depois de alguns meses ele fala, pô, eu tenho os 50. E ao contrário. Não, e quando é o contrário, é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Não, eu tenho 50, mas agora só tem 20. É pior ainda. É complicado. Então, assim, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla das duas partes, a honestidade. Porque ali está se tratando de um negócio grande, né? É um investimento, é um sonho. Então, tem que botar as cartas na mesa, entendeu? Você vai ter que procurar alguém, conquiste, que o cliente, né? Eu tô falando pro cliente. Se você já procurou, é porque você já confia, cara. Não sai procurando qualquer... Porque eu entendo também, eu sou consumidor, sou ser humano, eu sei que hoje está muito difícil. Em todas as áreas. Todas as áreas. É dentista falando que você tem que arrancar o cedo e nem precisa. É advogado falando que pegando a causa lá, enfim. É médico colocando você para fazer uma situação que de alguma maneira ele vai ter algum benefício. Então é todas as áreas, não é só o vendedor de consórcio. Porque só o vendedor de consórcio é demonizar, né? Às vezes você vai na farmácia, cara. Uma vez eu fui na farmácia de referência, de confiança. Isso aí é a responsabilidade do cliente. E a partir que você encontrar, aí já era, cara. Aí você tem que confiar, aí você tem que dar a informação certinha. Então, você tem que tentar ver isso tudo antes. A partir do momento que você se sentou e conversou, acabou. Ali você tem que trabalhar. Agora, a partir do momento que escolhi você, meu irmão, agora eu vou ter que falar tudo pra você aqui. Pra você montar uma coisa dentro do que me atende. Porque eu tô confiando no seu trabalho. Tem que procurar uma empresa boa, entendeu? Por exemplo, você da Conquiste. O cara chegou aqui, tudo bem, cara, fico feliz de você ter procurado a nossa empresa. Então, você já viu que a gente trabalha com credibilidade. Eu acho que é importante você falar isso até no início da negociação, cara. Sim. Criar um script de formalização, de credibilidade ali, cara. E dividindo a responsabilidade. Porque é complicado, cara. Então, assim, como você falou, a venda ela é construída por confiança. Você me fez lembrar aqui, mano, de algo muito legal, que é o compra e venda. Quando eu trabalhei em concessionária, tu acredita que eu conheci vendedores que nunca fizeram compra e venda? Você é louco. E eu fazia compra e venda com a galera ali. Que legal, quando cara. Eu contava a história, vocês nunca fizeram isso? Eu falava, Absurdo. gente, quando eu tava dia de domingo tomando cerveja com os moleques lá, a gente fazia compra e venda tomando cerveja. Só pra galera entender o que é compra e venda. Foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Isso. Agora, a gente brincar de eu sou o vendedor e você é o cliente. A gente simular uma negociação. Isso é fantástico. A gente brincava lá na época, que a gente falava assim, vamos fazer um compra e venda. Aí a galera, não, vamos fazer um compra, porque a galera tinha vergonha de fazer em público, que a gente fazia um tribunal, sim. A gente dividia a galera aqui para falar o ponto positivo, a galera lá para falar o ponto negativo, e aí ficava os dois se degladiando aqui. Aí um fazia o papel de vendedor, aí o cara ficava até pé da vida que fez um cliente sem noção, né? Pô, você não... Depois os caras ficavam até sem falar, depois sair dali, pô, o cara me sacaneou na frente de todo mundo, fez o cliente mó doido, que não sei o quê. E a gente forçava a galera
Porque a gente até brincava, a gente tinha uma fala, né, de efeito que falava assim, cara, o jogador de futebol mais treina do que atua. A habilidade faz o treino faz a habilidade virar reflexo. A gente falava, né? O treino faz a habilidade. Você vai fazendo no piloto automático. E aí você entrou numa questão, cara, você fazia tão bem que você chegou a ensinar. Cara, eu fiz muito compra e venda. Eu fazia, que nem você falou, fazia compra e venda tomando cerveja e tal. Cara, eu lembro que eu fazia compra e venda, as pessoas na minha casa não me suportavam. Irmão, eu fazia compra e venda até com a minha sogra. Eu fiz mesmo, maneiro, eu fiz cara. Com a minha sogra, eu fiz com a minha mãe. Achei que era só eu. Na praia, às vezes a gente estava na roda de amigos na praia. Pô, vamos fazer um compra e venda. E a gente ficava um vendendo pro outro na praia, bebendo, curtindo. E era um treinamento que a gente fazia. Muito bom, cara. Forçava isso para poder aprender a vender mais. É porque você, cara, o que acontece? O ser humano, ele é programado para aprender, entendeu? É estimulante, é prazeroso. Deve liberar bastante... Eu não tô falando de forma científica, né? Eu tô falando aqui no achismo mesmo. Acho que talvez a psicologia vai me confirmar isso aí. Mas deve liberar bastante hormônio, porque era prazeroso. Então... Você exercitava a mente, cara. Você ficava com a velocidade de raciocínio mais rápida. Porque quando você chegasse lá pro cliente, meu irmão, o cliente era um passarinho no alçapão, filho. O cara chegava e o cara não tinha como escapar, meu irmão. Você tinha resposta pra tudo, meu irmão. Pra tudo. E aí, o volume de venda explicava isso, né, cara? Você fazia o quê? Era 30 cotas de consórcio por mês, né? Isso aí. Praticamente uma cota de consórcio por dia. Era assim, era surreal. A gente batia no vendedor que fazia 10 cotas, 12 cotas, entendeu? Eu lembro quando eu entrei nisso, né? Eu comecei, né? Aí eu fui na primeira semana, aí na segunda semana teve um treinamento, que era essa mesma pegada. Aí o cara tomando uma pancada lá que tinha feito só 18 vendas, velho. Aí eu fiquei ileso, né? Da pancada, porque eu tinha só 15 dias, mas eu já tava com 12 vendas, acho que com 11 vendas. E o cara me usou até como escada, porque pra dar porrada no cara, como, cara? Gabriel que entrou ontem, esse rapaz aqui, ó. Todo se querendo, porque eu era malhava. Todo se querendo aqui, ó. Todo posudo. Já tá vendendo mais que você, cara. Já tá com 11 vendas. Tem uma semana que o cara tá aqui e você tá com 18. O cara tomava porrada. Inclusive, o seu conterrâneo, na época, ele tinha vindo do Rio de Janeiro. E aí, eu fiquei, caramba, meu Deus do céu, cara. Tô lascado, o próximo sou eu. E aí, eu me destaquei também em vendas, mas eu me destaquei mais com a minha postura, né? Aí, logo em seguida, eu consegui ser supervisor, mas por causa da postura, foi uma série de fatores, né? Não foi só a produção. Eu nunca fui, assim, o top 1 sempre, né? Eu tive uma média boa. Eu tive a melhor média durante uns 2 anos, na época. Por exemplo, porque venda é isso, né? O cara vai. Eu não, eu consegui sempre ficar assim, numa crescente. Então, minha média de venda, se eu não me engano, era 22 vendas por mês. Aí tinha cara que já tinha feito 35, 40, mas no outro mês ficou gastando o dinheiro que ganhou, fez 2. Te falar também uma coisa que é diferencial, né? Não adianta você ser técnico, porque eu conheci muitos caras técnicos pra caramba que não vendia nada. E eu vou te falar por quê. E eu vou te falar por que de repente eu tinha uma produção boa, regular e boa. Ah, porque eu era técnico? Não. Porque eu era persistente, cara. Vou te falar. Não, é muito real. Não é falácia, não é clichê. Não é, cara. É tipo... É você pegar ali... Você tem uma prospecção e você, vou ligar para aquele cliente. Se você não tem a carteira... Quando você já tem... Quando é orgânico... Tem cara, que nem esses caras que eu te falei de 40 anos. Os caras são orgânicos, pô. Os caras ligam para ele não precisa fazer carteira. Tô falando para quem tá começando. Então, quem tá começando não tem 40 anos de consórcio. Não é uma referência. Você daqui a pouco tá chegando nesse ponto, ou já chegou ali mais ou menos, porque os caras já vão começar a te ligar. Hoje eu tenho muita indicação, mano. Pois é, indicação, entendeu? O cara que fez o consórcio lá atrás já acabou de pagar, eu quero fazer mais, quero fazer outro e tal. Então, assim, o cara que tá começando, ele tem que ter persistência. E realmente ser ali pontual. Então, que nem essa negociação que eu te falei de 3 milhões é desse rapaz que eu te falei agora. Ele falou que tá conversando há 1 ano com o cara, pô. Você fala isso com um cara aí, de repente, tá maluco, vou ficar com 1 ano conversando com o cara, pô, tá maluco. De lembrar, botar na agenda ali, depois olhar a agenda, ter a disciplina de olhar na agenda, quem que eu não liguei? Eu fazia isso, cara. Eu lembro quando eu trabalhava no stand,
A galera falava que eu tinha estrela. Só que eu não sabia, velho. Eu falava nada, mano. Porque eu gostava de ser o melhor, né? E eu percebi que os caras chegavam no stand e só ficavam trabalhando com abordagem. Aventurando ali. Eu não, atendi o cara, ia lá e pegava o nome, telefone. Quanto que você volta? X data. Bom, atendia outro. Os clientes que eu não vendia. Pegava lá nome, telefone, colocava lá uma observação diante de Deus, cara. Colocava a observação, cara, que é um gol 1.0, quer pagar parcela de tanto, pra me esquecer, não esquecer desse cara. Quando eu ligava esse cara, eu falei, pô, lembra que eu falava direitinho. Aí o cara, caraca, esse cara lembrou. Então ele entendia que era um atendimento personalizado, que ele foi importante para mim. As pessoas gostam de se sentir importante. Então o elemento que eu usava para fazer aquele cara se sentir importante é lembrar dos detalhes da negociação. Aí eu reproduzi. Quando eu ligava depois, tipo assim, não, daqui uns 4 meses você pode me ligar. Falei, beleza, vou anotar aqui, 4 meses. Só que eu não deixava ele ver eu anotando as observações. Eu só botava lá que 4 meses pegava o telefone dele. Quando dava 4 meses, eu ligava pro cara. Por exemplo, o Felipe. Ô, Felipe, tudo bem, cara? Esqueceu de mim? Ah, quem tá falando? Pra quebrar o gelo ali, né? Pô, tá vendo? Falei que esqueceu. Gabriel, rapaz, aqui do consórcio. Pá, tô te ligando, cara. Eu tenho aquela condição daquele carro, com aquela parcela, com aquela promoção, não sei o quê. E eu falava os detalhes. Você lembra que você falou que você tivesse a mesma condição? Então, cara, eu vi que você gostou muito, cara. Só não podia fazer. E aí que hoje, essa data, você já tá tranquilo. Ele, rapaz, eu ia te ligar mesmo. A gente nem ia ligar, mas o cara se sensibilizava tanto com aquele profissionalismo. Cara, de verdade, o cara falava, já ia te ligar mesmo, ia perguntar se você tá no shopping. Ele, rapaz, você não tá brincando comigo não, né? Então vai vir mesmo? Então beleza, ó. Aí o cara, vamos supor que eu... Não é uma mentira, né, cara? Mas eu falava assim, eu usava esses recursos para poder... Até para apurar ali se o cara vai vir mesmo ou não vai. Aí vamos supor que eu tava trabalhando de manhã. Eu tava trabalhando à tarde. Aí o cara fala assim, não, eu vou no final da tarde. Eu falei, pô, cara, mas eu trabalho de manhã. Eu tava indo embora, mas se você vir, eu vou te esperar. Eu vou te esperar aqui pra te aguardar. Só que era meu horário à noite, às vezes, né? O cara, tipo assim, pô, não posso furar com o cara lá. O cara vai dobrar o horário. Eu vou dobrar meu horário. Eu usava essas palavras assim, esse peso. Vou dobrar o horário aqui pra te aguardar. Porque, pô, você é importante, cara. A gente fez assim. Aí os caras voltavam. Aí chegavam nos outros vendedores, batia assim. Aí o cara olhava, achava que era pra ele, o cliente. Balão, né? Famoso balão. Aí o cara, Gabriel tá aí? O cara ficava até bravo, o vendedor. Tá ali. Gabriel, ô, cliente seu aí. Aí ela só... Já tinha até o contrato preenchido na gaveta. Aí ela só pagava o boleto, acertava algumas informações, porque eu sempre expliquei bastante. E era assim, cara, o trabalho. Top, mano. Mano, muito feliz, tá? Em ouvir cara, a tua história, compartilhar foi meu essa informação aqui. Agora eu tenho que entregar um carro para um cliente contemplado. Isso aí, vamos lá. Parabéns. E para poder finalizar, bom, os vendedores que querem realmente ter sucesso, né, com consórcio, em vendas de consórcio, trabalhe e não desista. Seja persistente, né? Não caia nessa de deixar a sua mente te vencer, porque eu lembro que eu insisti muito em aprender isso. Eu lembro que quando era da época de stand, dia de domingo de folga, eu ligava para quem estava no stand e falei, irmão, já abriu o stand aí? Não, ó, pode ir para casa daqui a pouco, tô chegando aí. Vou te render porque eu quero trabalhar. Então, nos dias de folga, eu ia trabalhar para poder vender mais, né? Quando eu trabalhava em concessionária, meu horário era de 8 às 6. Eu chegava às 8 e saía às 9 horas da noite da concessionária, só para poder aprender e me dedicar ali e vender cada vez mais. Então, se você quer realmente hoje chegar no patamar onde o Luiz chegou, de conseguir, né, ter grandes ganhos no consórcio, é só você não desistir e trabalhar muito. Trabalhe muito mesmo, se dedique e pode ter certeza, assim como eu aprendi no stand lá, uma frase que eu nunca vou esquecer que vocês citavam, era nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Então, vai pra cima, conte comigo, se precisar de mim, pode me procurar, a gente está aqui para poder te dar todo o suporte necessário, para você que quer aprender a vender consórcio, para você que quer vender mais consórcio, a gente está aqui para poder te ajudar e pode ter certeza que você vai ser um sucesso.